Meu nome é Laila Ellen e hoje eu vou falar sobre a avaliação do método espectrofotométrico para determinação de triclosan em sabonete líquido. Eu fui orientado pela professora doutora Silvia Kelly de Barros Alcanfor. Na introdução do meu trabalho, eu falo um pouco sobre a crescente utilização de produtos químicos ao longo da história e também da baixa eficiência do tratamento de efluente para alguns compostos. Esses dois fatores dão origem a um termo chamado contaminantes emergentes, que são aqueles contaminantes que a gente não conhece o efeito a longo prazo. Dentre esses, nós podemos citar os pesticidas, os anticoncepcionais e alguns produtos de limpeza. Entre eles, temos o triclosan, que tem essa estrutura. O triclosan, a sua função é reduzir a contaminação bacteriana ou fúngica e também pode servir como conservante em cosméticos, produtos de higiene pessoal e até em materiais plásticos. Outra informação importante é que em 2016 a FDA, que é a agência reguladora americana, proibiu a comercialização de determinados sabonetes antibacterianos que continham triclosan. E aqui no Brasil, a Anvisa estabelece a concentração máxima de triclosan em 0,3%. Por isso, o objetivo do meu trabalho foi avaliar o método espectrofotométrico para doseamento de triclosan em sabonete líquido. A metodologia utilizada foi dividida em duas partes. A primeira foram feitas análises físico-químicas. No sabonete líquido, nós determinamos pH, densidade e viscosidade. Do triclosan foi determinado o ponto de fusão. A segunda parte da metodologia foi o estudo espectrofotométrico, onde a gente identificou os comprimentos de onda de maior absorvância dos componentes do sabonete. Fizemos depois as curvas de calibração para verificar a linearidade de Lambert-B. E também, por fim, a gente fez um estudo espectrofotométrico de mistura entre nipagin e triclosan. Esses dados foram tratados tanto por CLS quanto por espectrometria derivativa. Os resultados foram: o pH do sabonete ficou em torno de 5,65, que está dentro dos parâmetros da literatura. O ponto de fusão iniciou em 55,3 graus Celsius e finalizou em 58,3 graus Celsius, estando também dentro dos valores da literatura. A densidade ficou em torno de 0,88 gramas por centímetro cúbico, que um pouco abaixo do valor de referência da literatura, mas que não influenciou os nossos resultados. E por fim, a viscosidade foi medida em duas rotações, em 6 e em 12 rotações por minuto. Em 6, o resultado foi de 3.235,4 milipascal e em 12, 3.330,9 milipascal. Não existe um valor de referência para a viscosidade, esse parâmetro depende apenas da aceitação do consumidor. Agora o estudo espectrofotométrico. Esse foi o espectro de absorção de todos os componentes presentes no sabonete. Como podemos observar aqui o triclosan, a linha verde, e aqui o nipagin, que contribui na região de absorvância do triclosan. Então, foram feitas curvas de calibração para avaliar a linearidade entre a absorvância e a concentração. Então, nós podemos aqui observar do triclosan, que o R ficou em 0,96, então bem linear, ficou um resultado bom. E esse aqui do nipagin, que também ficou em 0,97 aqui. Aqui, os pontos vermelhos indicam a região do triclosan. Então, na região do triclosan ficou um R menor, que significa que ele contribui menos, mas ainda assim há uma contribuição. Depois foi feito um estudo da mistura, variando as concentrações de triclosan e nipagin e observando o comportamento da absorvância, para depois tratar esses dados. O primeiro tratamento foi por espectrofotometria derivativa, onde a gente tentou anular os pontos de nipagin em triclosan. Mas como o zero crossing desses dois compostos são muito próximos por espectrometria derivativa, não tivemos um bom resultado. Então, tratou-se os dados por CLS para tentar obter os espectros puros. E aí conseguimos obter o espectro do nipagin em vermelho e o do triclosan em azul, mas em concentrações muito baixas observou-se um erro. Então, as considerações finais foi que o nipagin é um interferente potencial na determinação de triclosan na região do VVIS, que o CLS proporcionou a obtenção dos espectros puros e que a espectrometria derivativa mostrou-se inicialmente inadequada. Então, eu agradeço o CNPq e a Católica. Obrigada.